Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos agora, presencial e virtualmente, para estudar um pouco mais da Tua Palavra. Pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, que o Senhor fale conosco. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Lara, você pode ler Gênesis 12, de 1 a 9? Posso sim. Gênesis 12, de 1 a 9, né? Isso. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Hará? Arã. Isso, pastor? Arã. Harã? Isso. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Nequebe. Em direção do Negueb. A única ressalva é que Neguebe. ainda não é Abraão, é Abrão. Isso, pastor Abrão. Tá? Nós vamos compartilhar aqui o slide e vamos falar um pouquinho sobre esse tempo. Estamos estudando o Gênesis, hoje nós vamos falar um pouco do período patriarcal e a ideia é ir até o final do capítulo. Esses patriarcas, esse período, ele é muito importante na história de Israel e é marcado principalmente aqui no Gênesis. A gente precisa lembrar que Deus colocou o homem no jardim, o homem falhou, pecou, Deus faz uma aliança com ele, perdoa, ele continua pecando, Deus resolve destruir a humanidade lá no dilúvio, continua pecando depois, e Deus confunde as línguas em Babel, capítulo 11, e o povo continua do mesmo jeito. Então, depois do fracasso dos homens, que Deus manda o dilúvio, Deus agora resolve chamar um homem e fazer dele uma raça. Começa aí o embrião da nação hebraica. Deus chama Abraão, anteriormente Abrão, e faz com ele uma aliança. Essa aliança é conhecida como aliança abrâmica. Em Atos 7:32, diz que Deus falava assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é muito repetitivo no Antigo Testamento, em especial no Gênesis. Porque a aliança foi feita com Abraão, como foi lido, e a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete para Abraão que ia ter uma aliança com ele. Deus chama Abraão para deixar sua casa, seu lar, em Ur dos Caldeus. Ur fica mais ou menos onde é o Irã hoje. Harã, onde ele vai parar primeiro o tempo, é lá
quase na nascente do Rio Jordão, lá no norte de Israel, na região mais ou menos da Síria, bem ao norte. Ele roda, ou seja, ele anda vários quilômetros, uma boa viagem, até parar em Harã, onde ele fica por um determinado tempo até a morte do seu pai. O texto de Gênesis 12, 1 a 3, que já foi lido, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem umas coisas interessantes no livro de Gênesis. Ele fala que vai mandar o dilúvio sem nunca ter vindo chuva. Agora ele diz para um homem estéril, de uma mulher estéria, já de uma certa idade. Abraão já tinha, segundo o texto, quando Deus fala com ele a primeira vez, 75 anos. E a gente, ao estudar a Bíblia, sabe que quando o filho vai nascer já tem 100. Então, um tempo longo. E Deus está falando, olha, está prometendo algo impossível. E o nosso Deus, ele é assim, ele é o Deus dos impossíveis. E com esse relato de Gênesis começa a história do povo de Israel. E esse chamado de Abraão, que está principalmente no capítulo 12 de Gênesis, é o ponto central do livro de Gênesis. É o ponto central do rumo que toma a história da salvação. Deus criou o homem, pôs no jardim, não deu certo. Cuidou desse homem, o homem pecou de novo, destruiu, escolheu lá uma família, não, continuou pecando. Aí o povo vai lá para Babel, Deus espalha todo mundo e o pecado continua. Agora ele escolhe um homem para fazer ali, porque ele vai escolher, na verdade, uma nação para testemunhar dele. Mas para essa nação existir, Deus escolhe Abraão. E Deus faz para Abraão 3 promessas. Promessa de uma terra, promessa de uma descendência abundante e de bênção. Deus diz, olha, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. E Deus fala para ele assim, sê tu uma bênção. O que Abraão precisava fazer, o lado de Abraão, da aliança, era só ser fiel a Deus. E Deus prometeu isso. É interessante que no mundo imediatista que a gente tem, é difícil a gente imaginar Deus prometer para alguém esse tanto de bênção e vai ficar anos sem ver a bênção. A maioria diz assim, isso não foi Deus. Abraão ficou pelo menos 25, 26 anos esperando uma gravidez. E ainda teve o jeitinho, né, brasileiro, para depois vir a da promessa. E a terra mesmo, ele habitou nela, mas ele não conquistou ela. Ou seja, a promessa que Deus fez para ele vai se cumprir muitos anos depois, praticamente 500 anos depois, com a saída do povo do Egito e conquistando a terra prometida. Mas a promessa de Deus não caiu por terra. E ele continuou abençoando seu povo. Outra marca de Abraão, e nesse texto nós já lemos pelo menos 2 vezes, aonde Abraão ia, ele erguia um altar. Abraão estava sempre adorando a Deus, se submetendo a Deus, renovando essa aliança com Deus através da adoração. Então, ele sempre erguia um altar ao nosso Deus. Deus honra Abraão revelando-se a ele. Lá em Tiago diz assim, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eu costumo dizer que a gente tem uma leitura romântica das Escrituras. É muito fácil a gente ler e falar, Abraão creu em Deus. Mas para pensar. Ele está abandonando tudo, viajando a pé, no lombo de burro. Imagina a cabeça de Sara. Você vai largar sua família, largar tudo para trás. E nós vamos para onde nós vamos? Não sei. Imagina eu chegar para Raquel hoje e falar, bem, nós vamos deixar a igreja aqui, nós vamos para outra igreja. Para onde? Não sei. Nós vamos. Percebem tanto que isso é difícil até de crer,
Talvez por isso Abraão tenha sido chamado o pai da fé, porque ele literalmente tinha consciência que era Deus, falava com ele e creu nisso. E isso foi imputado a ele como justiça. E a gente vai ver na trajetória que a família de Abraão tem um cuidado todo especial de Deus, porque dali sai o povo escolhido, o povo, como diz o Pedro, nação santa, povo de sacerdócio exclusivo de Deus, propriedade exclusiva, sacerdócio real. Então Deus dali vai escolher essa nação. Por meio de Isaque, filho de Abraão, as promessas de Deus passam a Jacó, o qual, apesar de ser enganador das suas faltas, ele deu valor à bênção. Olha que interessante. Esaú, que era o primogênito, que tinha a bênção, desprezou. Jacó, que era de mau caráter, alguns chegam a dizer que era preguiçoso, porque enquanto Esaú estava lá caçando, ele ficava rodeando a família, rodeando a mãe, num afazer muito mais doméstico, que não era um afazer masculino. E, entanto, ele dá valor da bênção. E quem tinha a bênção não dá valor. Jacó, em suas peregrinações, sofreu por causa do seu pecado. Mas a disciplina de Deus fez dele um grande homem. E aí eu quero lembrar o que diz em Hebreus capítulo 5. E Jesus Cristo, sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Jacó aprendeu a obediência pelo que sofreu. Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. E aí a pergunta que eu faço é: por que eu e você não queremos sofrer? Talvez porque a gente não queira aprender a obediência. Porque a Bíblia diz que eles aprenderam pela obediência. O nome de Jacó é mudado para Israel, lá em Gênesis capítulo 32, que é um príncipe de Deus. Lembra que eu falei que toda palavra hebraica que termina em El tem alguma coisa a ver com Deus. Israel quer dizer príncipe de Deus. E esse é o nome que o povo de Deus vai ser conhecido, israelita. Israel, o nome da nação. E de Jacó, desse talvez mais desqualificado, nasce os seus 12 filhos, que vão ser os 12 cabeças das 12 tribos de Israel. Gênesis 49. Quando a gente estuda, a gente vai ver que Deus faz uma mudança na hora de distribuir as tribos, porque Levi não vai receber terra, e nem José. E aí entra os 2 filhos de José, no lugar dessas 2 tribos. Então, quando você cita o nome das tribos de Israel, você tem que tomar esse cuidado. Porque não são os 12 filhos. O nome das tribos são 10 filhos e 2 netos. Isaque e Rebeca cometeram o erro de mostrar favorecimento com seus 2 filhos. Isaque favorece Esaú, caçador, macho, homem, peludo, muito mais viril. Rebeca favorece o caseiro Jacó. Jacó fez a mesma coisa em relação às suas esposas e também aos filhos. Jacó prefere Raquel em vez de Leia, e depois que Raquel morre, ele escolhe José em detrimento dos outros filhos. Percebe que vai se repetindo o erro? Ele favorece José em detrimento dos outros. Aqui eu apresento um quadro para a gente pensar. Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaque. Um filho da promessa, que é Isaque. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Um é da promessa, que é Jacó. Jacó tem 2 esposas, Leia e Raquel, também uma é da promessa. Vai se repetindo isso ao longo da história. Essa dicotomia de 2 caminhos. Aí lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, tem 2 caminhos. Um é espaçoso, é farto. No outro é apertado, é estreito, é difícil. O caminho da promessa é um caminho dificultoso. A gente vê isso em toda a história bíblica. Tanto é que em Hebreus 11 vai falar
aqueles homens valorosos dos quais o mundo não era digno e que morreram de maneira tão brutal. E às vezes nós temos a tendência, e isso é natural, não quer dizer que é certo, de querer o conforto, de querer o caminho mais fácil. Deus dirigiu o povo, Deus reinava o povo, nós vamos ver isso lá na frente. O povo não quer ser reinado por Deus, ele quer um rei. Porque ele não vê Deus, mas o rei ele vai lá na casa do rei gritar na porta dele, reclamar para ele. O povo começou a se achar uma nação menor porque não tinha um rei, mas tinha o rei dos reis. Então está sempre nessa dicotomia. Então, com Isaac, Deus estabelece seu pacto como elo espiritual com Abraão. Já com Jacó, Deus transforma este homem egoísta em servo e muda o seu nome. Jacó demonstra bem a história da salvação e o que Deus tem feito conosco. Ele vem, entra na nossa história, transforma as nossas vidas e nos dá um novo nome, como diz em Apocalipse. José é o filho favorito de Jacó. Ele é vendido como escravo aos 17 anos. Ele só se torna governador do Egito aos 30. Aí eu volto a lembrar da leitura romana. A gente lê, parece que foi ontem, rapidinho. Não, ele ficou 13 anos fora como escravo, sendo que desses, pelo menos 3 foi na prisão. Não foi assim, Deus falou e ele tomou conta. E o sonho foi dado lá atrás, antes ainda. Ele é vendido com ódio pelos seus irmãos aos 17, ele chega ao trono aos 30. Depois da dramática ascensão de José para livrar os seus da fome, Jacó e seus filhos, e os filhos de seus filhos, num total de 70 pessoas, vão morar no Egito sob os cuidados de José. Eles vão lá para a região de Gósen, uma região fértil, onde iam criar os seus gados. E diz o texto bíblico, quando a gente lê, que era a melhor terra do Egito. No Egito, Deus ainda assim preserva e cuida do seu povo. Isso para nós é muito significativo, porque nós estamos vivendo num mundo perdido, às vezes o que leva o nome até do Egito, o Egito é um tipo desse mundo perdido, mas ainda que Deus tem um povo e preserva esse povo. Há uma ideia, um fio condutor em toda a história da salvação, que é o que é chamado de remanescente fiel. Mesmo em crise do povo, Deus sempre tem alguns fiéis. Eu gosto de ver quando Elias está meio depressivo, fala, só eu sobrei. Deus fala, ei, acorda. Tem 7.000 que eu guardei fiel. Então, sempre tem os fiéis do Senhor. Graças a Deus por isso. Deus sabia que era necessário que os israelitas deixassem Canaã até que tivessem força suficiente para tomar posse da terra. Deus queria preservá-los de se misturarem com as raças idólatras. E aí, por isso, ele manda eles para o cativeiro no Egito. É no Egito que a nação de Israel surge. É no cativeiro que eles deixam de ser uma família, um povinho, para ser uma nação forte e poderosa. E às vezes nós não entendemos que é no meio das aflições, da angústia, que Deus forja o nosso caráter. Em Gênesis nós temos 4 grandes eventos, e aí um esquemão de Gênesis. Criação, queda, dilúvio e nações. Deus cria, aí logo depois tem a queda, depois da queda, capítulo 6 já tem o dilúvio, depois a partir do capítulo 11 tem as nações, que vão se espalhar na Torre de Babel. Então, na criação, o Deus soberano e criador da matéria, energia e espaço. Na queda, a criação é seguida pela corrupção, enganada por Satanás. No dilúvio, o crescimento do pecado e Deus resolve exterminar a humanidade. E as nações, Deus fragmenta a cultura e a língua. E espalha o povo, que o povo não queria espalhar. Volto a lembrar o que eu falei do Pentecostes. No Pentecostes, na minha percepção, há um caso contrário,
O povo de Deus não quer espalhar, não quer ir pregar o evangelho, e aí ele faz uma confusão de línguas ao contrário. Pedro está pregando e os outros estão entendendo na língua deles. O que é engraçado que se fala, olha, e você conversa com alguém que defende a teologia pentecostal, vai dizer que ali houve uma manifestação de línguas. O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz que como nós o ouvimos falar em nossa própria língua. Se em Babel ele confundiu as línguas, no Pentecoste ele unificou. E nós temos ainda também em Gênesis 4 grandes personagens principais. Abraão, Isaac, Jacó e José. A história de Abraão vai de Gênesis 11:10 até o Gênesis 25. A história de Isaac é a menor, vai de 25:19 a 26:35. A de Jacó vai de Gênesis 27 até Gênesis 36. A de José é citada em Gênesis 27 e vai até o final do capítulo. José, principalmente do capítulo 37 ao 46. Eu vou corrigir essa referência aqui. É interessante que o livro dos começos, que começa com a presença de Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra, com grandes milagres, termina num funeral. Termina na derrocada do homem, no cumprimento da promessa de Gênesis que se a alma pecar, morreria. Termina com a morte de José. Porque a morte é o caminho do pecado. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o povo precisava de um Salvador. Gênesis termina com essa ideia que o povo precisa de um Salvador porque ele está morrendo. Aí tem um quadro demonstrativo de Gênesis. Quem está aqui comigo não está vendo, vai ver depois. Esse quadro é um resumo do livro de Gênesis. Eu vou tentar passar algo parecido de todos os livros. Esse quadro não é de minha autoria, isso é de um dos livros consultados, eu até vou colocar a referência aqui depois. Então, você tem 4 eventos, que é o foco do livro, de Gênesis 1 até o Gênesis 11:9, que são os eventos da queda, criação, queda, dilúvio e nações, e a partir de Gênesis 11:10 você tem um foco nas pessoas, não mais nos eventos. E é Abraão, Isaac, Jacó e José. Na primeira parte, nos eventos, você tem como tópico principal os primórdios, o início de todas as coisas e o início da raça humana. E é um conteúdo bem histórico. A partir de Gênesis 11:10, você tem os primórdios da raça hebraica. Se no início é a raça humana, a partir daqui da nação hebraica. E aqui já é muito biográfico, vai falar muito da história de vida de Abraão, de Isaac, Jacó e José, que são, principalmente José, tido como tipo de Cristo. Espelha bem a história. Agora, a história da salvação é contada através das vidas dessa família. Não mais de fatos, mas da vida dessa família. Aí os locais principais, nessa primeira parte de Gênesis 1 até Gênesis 11:9, é o crescente fértil, do Éden até Harã. Aí, na história de Abraão, Isaac e Jacó, o foco principal é Canaã, mas é de Harã até Canaã, uma caminhada do norte de Israel até o sul. E a história de José, o foco principal é no Egito. É interessante que o relato de José é o maior, o mais longo, e não é na Terra Prometida. Porque ainda não chegou a hora do... Não é nação e não é hora de conquistar ainda. É hora de crescer, é hora de ser edificado, é hora de ser... que a base ser solidificada. E às vezes na vida cristã a gente esquece dessas coisas. Por isso que a Bíblia lá no Novo Testamento vai dizer assim, ó, não impõe as mãos rapidamente. Ó, cuidado com o neófito. Neófito não é aquele que sabe pouco. Neófito é o recém-nascido na fé. Ele pode ser alguém que não conhece. Pode ser alguém que tem 30, 40 anos, mas não cresceu, não desenvolveu na fé. E a história desses 4 homens nos mostram esse crescimento e essa edificação da fé com o passar do tempo.
José vai para o Egito um menino, sozinho, e quando ele morre, ele é um homem de Deus, usado para salvar toda a humanidade e principalmente para proteger o seu povo. E José foi um administrador extraordinário. Ele comprou todo o Egito para Faraó. Se nós temos hoje o chamado imposto de renda e reclamamos, quem instituiu ele foi José. José começou a comprar o gado, depois algumas famílias, e aí por fim falou, não, vocês não têm mais nada? Então tá bom, eu vou arrendar a terra para vocês, mas 20% é de Faraó. 20% vocês devolvem. Eu vou até ceder a terra, emprestar para vocês, porque a terra já era toda de Faraó. Então a gente vê essas coisas desde o início. A nível de tempo, idade, isso aqui há muitas controvérsias, mas mais ou menos um período de 2000 anos entre Gênesis 1 e Gênesis 11, 9, que aproximadamente vai de 4004 a.C. até 2090 a.C. Depois, entre Abraão, Isaac e Jacó, entre esse relato da história deles, tem aproximadamente 193 anos, que vai do capítulo 11 até o 36. 25 capítulos tem 190 anos. 11 capítulos, 2000 anos. E agora vai do 37 ao 50, são 13 capítulos, 93 anos, que é o tempo de vida dessa peregrinação. Se é 93 anos, José morreu aproximadamente aí com 110, por aí. Por fim, na aula de hoje, para a gente abrir para perguntas, tem esse quadro decrescente da idade dos patriarcas. Começa com Adão, com 930 anos, e aí tem as referências bíblicas. Aí o filho de Adão, Adão, 7, Enos, Enoque, vai seguindo, né? 7 já é filho de Noé, né? 912, Enos 905, Enoque 365. Enoque foi trasladado. Matusalém, 969 anos. Lameque, 777 anos. Tem todas as referências aí. Aí entra o dilúvio. O dilúvio, desculpa, eu falei lá de 7. 7 é filho de Abraão. 100 é que é filho de Noé. Vem o dilúvio. Aí do dilúvio começa a despencar. 100, filho de Noé, vive 600 anos. Éber, 464. Terá, o pai de Abraão, 205. Abraão, 175. Isaac, 180. Jacó, 147. E José, 110 anos. E aí, com isso, nós terminamos o livro de Gênesis. Perguntas? Tanto para quem está online e para quem está aqui. Perguntas, dúvidas, curiosidades sobre o livro de Gênesis, nessa visão panorâmica. Abraão e Isaac cometeram, não vou falar assim, não sei como falar, mas mentiram do mesmo jeito sobre as suas esposas. Abraão e Isaac mentiram do mesmo jeito. Eram, como se dizer, meio irmão, não sei o quê. Eu também sou meio irmã de Abraão. Mas naquele quadro que eu passei, de dois filhos, duas esposas, e a gente vê na história de Gênesis que... E a gente vê a história se repetindo. E toda a história bíblica, a gente vai ver que o pecado vai se repetindo. Vai se repetindo. O povo de Israel vai se tornar um povo idólatra, não no Egito, já na Terra Prometida, e vai ser idólatra até o cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, você não tem história de idolatria em Israel. Mas o pecado vai se repetindo. Mais ou menos o que acontece hoje. Os nossos pecados não são novos, são os mesmos que os nossos ancestrais cometeram. Mas boa observação. Tanto Abraão como Isaac mentiram com respeito à esposa, para se autoproteger. Eles falam que é para proteger a esposa, mas o texto deixa claro que é para se autoproteger, para eles não serem mortos. E Deus preservou as duas. Jogando praga não fez. Exatamente. Aí a gente fala hoje de maridos
Nesse aspecto, tanto Abraão como Isaac foram dois maridos frouxos. Não foram homens e nem homens de Deus suficiente para assumir a coisa. Diga, Lara, você está querendo perguntar o quê, Larinha? Mais perguntas. Nós temos 8 minutos. Pastor, essa idade de 900 anos, 600 anos, ela é 900 mesmo? A idade é a idade mesmo cronológica de ano. Apesar do calendário judeu ser lunar, o mês é mais curto, mas tem mais meses. O mês lunar é de 28 dias. Mas depois do dilúvio, há um juízo de Deus que o ser humano vai viver, em média, no máximo 120 anos. E a gente vai ver isso decaindo. E a gente vê já José com 110. Chega em Salmos, vai falar que 70, 80 anos passou disso, canseiro e enfado. E a gente vai ver que Davi, por exemplo, reinou quantos anos? 40 anos. Saul reinou 40, Davi 40, Salomão 40. Provavelmente Davi assumiu o trono por volta dos 30 anos. Então ele morreu em avançada velhice aos 70 anos. Já cansado, que nem conseguia se aquecer. Tanto é que contrataram uma virgem para dormir com ele, para aquecê-lo. E é literalmente dormir, gente. Ela era virgem depois da morte de Davi. Tanto é que o seu filho deseja casar com ela e vai reivindicar para Salomão a virgem. E Salomão manda matá-lo. Mas isso a gente vai ver mais na frente. Irmã Marlene, Madalena. Pois não, irmã Terezinha, pode falar. A palavra foi ótima, pastor. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Não sei se é curiosidade, que preocupação, sei lá. Dentre esses eventos aqui, criação, queda de novo em papel, Certo. tudo isso foi uma data importante. Aí, às vezes, eu fico pensando, será que essa situação nossa de hoje não tem a ver também com alguma coisa que Deus está fazendo assim para... A irmã Terezinha está perguntando se o que nós estamos vivendo tem a ver com o que Deus está fazendo, que os eventos vinham quase que todos como juízo de Deus. Eu acredito que sim. Todas as coisas estão cumprindo um propósito. Essa pandemia, por exemplo, eu não posso afirmar que depois dela Jesus está chegando, mas são sintomas e sinais da vinda de Cristo. E ele está, no linguajar bem goiano, ele está peneirando a sua igreja. Quando a gente lê ou canta que ele está limpando a sua eira, o seu lugar onde plantava as oliveiras e as videiras, ele está fazendo agora. A gente tem visto, isso é uma questão mundial, que algumas pessoas se firmaram mais e outras se esfriaram muito. Isso, na verdade, vem muito mais evidenciar a fé das pessoas. As pessoas dizem assim, a ocasião faz o ladrão. Não, ela apenas revela. E nós estamos vendo que nessa crise está revelando o que nós temos dentro de nós. O fato de não podermos ir na igreja, não podermos termos a mesma comunhão. Eu vi isso, por exemplo, segunda-feira. Quem estava cantando na segunda-feira, nas 3 visitas que fizemos, foi muito notório. Isso, a emoção das irmãs por quererem estar na igreja e não poderem. Eu tenho visto isso quase toda quarta-feira na reunião de oração com as irmãs que têm ido. São um grupo pequeno, mas assim, o prazer de estar na casa de Deus. E às vezes nós que somos mais jovens e temos toda a condição, não temos participado. E isso não é um privilégio nosso, viu, irmã Terezinha? Todas as igrejas está acontecendo isso, infelizmente. No mundo inteiro. Até essa questão de pouca frequência, até online,
Não é. Eu tive alguns dias que eu andei muito triste com isso, mas eu fui conversar com outras pessoas, ver outras situações, e é geral. Igrejas enormes que a quantidade de gente é muito pouca. Eu conversei com um amigo meu, foi pregar numa igreja que tem 2.000, 3.000 jovens, não tinha 30. Então, assim, é muito complicado isso. Isso é uma situação que está mostrando que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Só para os irmãos entenderem, biblicamente, os últimos dias começou desde a vinda de Cristo. Então, nós estamos muito nos últimos dias. Já tem 2.000 anos que estamos nos últimos dias. Nós estamos muito mais próximo da volta de Cristo do que a igreja primitiva. E os sinais estão acontecendo. Mais alguma pergunta? Provavelmente, na próxima semana, nós começamos o livro de Êxodo. Se você tiver dúvida, pergunta, você que vai ouvir essa gravação, mande para mim no WhatsApp, no e-mail, coloque lá ou até no Facebook e a gente vai tentar responder. A proposta é um panorama mesmo. Gastamos mais tempo nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, porque eles são fundamentais para o plano da salvação e, às vezes, passam desapercebidos com nós. Agora, o plano da salvação, o plano da redenção, segue com a história do povo de Israel, com o povo escolhido de Deus. Agora, Deus já não vai tratar mais com um homem, ele trata com um povo. Até agora, em Gênesis, a gente vê, às vezes, algumas, mesmo tendo em outros livros personalidades principais, o foco de Deus não é a pessoa, é o grupo, é a família, é a nação. Vamos orar então e agradecer? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar aqui conosco. Obrigado também por aqueles que vão ouvir este estudo, que o Senhor também os edifique, fortaleça, que o Senhor nos dê a cada dia mais vigor espiritual e fome e sede da Tua palavra. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe. Até domingo. Domingo nós iniciaremos algumas mensagens sobre a Reforma Protestante, principalmente sobre os 5 solas da Reforma, tá bom? Deus abençoe. Um abraço.